Quintas-feiras tenho saúde e bem-estar aqui no Estúdio CBN com o Dr. Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas. Dr. Vitor, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui. Dr. Vitor, hoje a gente vai falar de dores que irradiam para as pernas, dores nas pernas. A gente sabe que não é só a caminhada que dá dor nas pernas, né? Tem muita enfermidade que pode irradiar para lá, né? Exato, Guarizo. Essa é uma queixa muito frequente. E para você ouvinte que está em casa, que eventualmente surgiu, né, já percebeu alguma dor que desce aí pela perna, sempre surge a dúvida, né? Da onde é essa dor? Será que é algo muscular? Será que é algo, né, da circulação das pernas? Ou mesmo um problema de coluna que se irradie para essa região, sem falar em outras causas, como problemas articulares, né, que são muito frequentes, também as neuropatias, né, que acontecem muito no público diabético. Ou seja, daqui até o fim do quadro a gente vai ter uma noção boa para tentar ajudar aí o ouvinte a tentar descobrir do que se trata, né? Primeiro, essa dor ela pode ser causada por fatores genéticos, por fatores orgânicos, além também de, que eu acabei de citar, o exercício físico, que seria um, né? São várias as causas para as dores nas pernas? Exato. Ó, vamos partir aqui da causa, digamos assim, muito frequente, que são as dores musculares, né? A dor muscular normalmente surge, né, como a gente já falou em programas anteriores, de um desbalanço entre o condicionamento e a sobrecarga, né, a que a musculatura foi exposta. Então, se você não está habituado a fazer uma atividade física e faz uma intensidade não habitual, pode gerar dor. Se você tem, muitas vezes, até uma atividade de peso, né, no trabalho, ou mesmo o seu próprio sobrepeso, isso pode causar esse desbalanço entre a sobrecarga e o condicionamento. E, claro, a ausência de condicionamento no contexto de sedentarismo facilita tudo. E qual é a característica? Digamos a melhor dica para esse tipo de dor. É uma dor que se assemelha a uma fadiga, que não se distribui necessariamente por um trajeto específico. É todo um grupo muscular, normalmente na coxa ou na região da panturrilha. Normalmente pode acontecer no membro que você fez mais atividade, mas se fez com os dois, é possível também acontecer dos dois lados. Então é uma dor que também, ao pressionar a musculatura, você sente um certo desconforto. Essas são aí as sugestões de que a dor pode ser de origem muscular, e quando é relacionada a uma sobrecarga, costuma melhorar depois de 4, 5 dias. Tudo isso? Achei que era melhor. A cãibra, por exemplo, é uma dor passageira? A cãibra é um espasmo muscular que pode ser em decorrência de um contexto de um músculo, né, estar ali sobrecarregado, ou mesmo um músculo não alongado, né, ele pode sofrer uma contratura. Essas normalmente são mais instantâneas, né, e dado o desconforto intenso que é, normalmente cede logo, porque você acaba tendo que fazer ali uma mobilização, um alongamento para evitar, né. Alongamento, por exemplo, já evita que a pessoa tenha dor, ou o condicionamento físico ele é o essencial? O condicionamento físico é o que engloba, né, não apenas o fortalecimento, mas também o alongamento muscular. Então, no tocante às dores musculares, sem dúvidas, uma musculatura bem condicionada torna mais resistente para que você não tenha dor de origem muscular. Agora, uma dor muito frequente também é a famosa ciática, né? Que essa tem características diferentes dessas musculares. Quais são? Normalmente elas não acontecem dos dois lados das pernas. Realmente pode acontecer? Sim, mas é menos frequente, dado que a causa mais comum da ciática é a hérnia de disco, que na maioria das vezes não é tão intensa a ponto de comprimir os dois lados, né, os dois nervos, mas sim um só. Então costuma ser aquela dor que se inicia na região que é ao nível do cinto, né, da cintura, e desce ao longo da perna, normalmente sem envolver a perna inteira, mas sim normalmente a posição mais lateral da coxa, desce pela panturrilha aqui pelo lado e chega muitas vezes até o pé. Essa dor ela tem características um pouco distintas. Além desse desenho, né, que se segue, são dores que se assemelham a pontada, sensação de choque ou mesmo queimação. O paciente fala, parece que tem pimenta na pele. Isso aí são as características de dores do tipo neuropática.
que também não pioram quando você faz uma compressão direta no músculo, mas é uma área mais sensível. Claro que o Dr. Vitor teria que olhar o paciente para saber exatamente o que ele tem. Mas a dúvida do Jonas Silva, eu acho que tem tudo, quer dizer, a dúvida tem tudo a ver com a nossa conversa, só não vai dar para dar um diagnóstico para ele, porque o senhor ainda não, você ainda não examinou, te chamei até de senhor, Dr. Vitor, que você não gosta. Diz aqui o Jonas, sinto fisgada na minha coluna, no quadril e a dor desce para as pernas. Tenho 49 anos, sempre trabalhei em serviço pesado, carregando saco de cimento. O que pode ser? Olha, Jonas. Então, é claro, como o Guarizo falou, a gente sempre, no rádio, a gente sempre orienta, conversa, mas é para te dar uma certeza, seria melhor avaliá-lo. Mas, seguramente, o fato de se distribuir, não apenas em um trajeto, né, um grupo muscular como a coxa ou a panturrilha, e ter essa característica que se irradia ao longo do trajeto, compatível à distribuição de um nervo, sugere que a dor possa ser de origem neurológica. É claro que, além disso, tem as outras características, como a gente citou, né? É uma dor mais enfisgada, sensação de pontada. Os pacientes falam, doutor, é uma dor que eu não pareço sentir superficialmente, parece bem profunda na perna. Então, além da distribuição, tem as características e também as alterações aos exames, e aí sim a gente pode, Jonas, depois, né, te avaliar, mas no geral, isso sugere que possa ser uma compressão neurológica de fato. Bom, e acho que a que mais preocupa, né, que geralmente dá nas pernas, é a trombose, né? As pessoas chegam a ser internadas, né? A trombose é a mais perigosa mesmo das doenças que irradiam para as pernas, doutor Vitor? Sem dúvidas, o risco de uma trombose é que evolua, né, com uma disseminação aí desse trombo, que é esse coágulo de dentro das veias, até regiões como o pulmão, causando a embolia, né, o tromboembolismo pulmonar. No caso da dor de origem vascular, vamos dizer assim, ela costuma ser um pouco diferente, Guarizo. Você que está em casa já percebeu que a dor nas pernas normalmente vai surgindo mais ao fim do dia, bem na região aqui abaixo do joelho, onde sente uma sensação também de peso, cansaço, até calor nas pernas. E também se associa a inchaços, né? Ali na região dos ossinhos ali do maléolo do pé. Aquilo ali sugere, né, uma insuficiência do retorno do sangue que fica se acumulando ali na região das pernas, né? Lembrando que o que bombeia o sangue de baixo para cima é o movimento muscular. Então isso sugere também que aqueles que, além de ter as veias mais dilatadas, que podem acontecer com o passar do tempo, mas que também se movimentam menos ao longo do dia, com muito tempo sentado, isso dificulta o retorno venoso e aumenta a chance disso acontecer. Isso não é propriamente a trombose, né? A trombose, digamos, é uma complicação dessa lentificação até o nível em que, de fato, o sangue coagula dentro das veias. Aí, nesse caso, o paciente sente normalmente um inchaço bem aumentado, né? Fica realmente um membro muito maior do que o outro, normalmente empastado, né? Ou seja, você palpa ali, percebe que a musculatura ela está um pouco congesta e normalmente se associa à dor. Nesse caso, sem dúvida, o mais importante é buscar um serviço de urgência o mais breve possível. Falamos de vários tipos de dores nas pernas, de doenças, mas, claro, toda vez que você vem aqui, doutor Vitor, a gente fala também sobre prevenção e tratamento, né? É possível prevenir? Sem dúvidas, assim, as causas aqui são variáveis, naturalmente, cada causa tem a sua estratégia. O mais importante é não negligenciar uma dor recorrente ou, naturalmente, uma dor muito intensa, embora não recorrente. Então, antes de a gente considerar que aquilo, de repente, são as minhas varizes, né? Ou então, não, isso aqui é uma musculatura, não é normal se essa dor persiste ao longo de 2, 3, 4 semanas ou se torna progressiva ou eventualmente muito intensa. Então, para a medida seguinte, que né, são as medidas a serem tomadas para remediar e prevenir uma recorrência, a gente precisa naturalmente do diagnóstico de certeza. E tudo se baseia nessa suspeita, que é o que a gente consegue aqui através do rádio disseminar o conhecimento, para que aqueles que tenham essas dores, você que está em casa, que sente, né, eventualmente uma dor, tenha uma ideia do que possa ser e naturalmente até saiba quem buscar, né? Seja o vascular, seja o neurocirurgião, seja o médico que trata da articulação, o reumatologista. Então, essa é, eu diria, a mensagem final, é que você consiga identificar e não negligencie uma dor que eventualmente
está aí te incomodando e que seja progressiva, né? Tipos de tratamento, Dr. Vitor? Quando se trata de problemas relacionados à coluna, né? A gente tem que avaliar se esse realmente é um problema que demanda de alguma intervenção cirúrgica ou não. Como a gente já falou em programas anteriores, a maioria das vezes, até problemas relacionados à hérnia, a gente consegue com manejo clínico, né? Há de se entender que é a medicação mais fisioterapia e repouso. Em grande parte, aquilo consegue se reverter aproximadamente em 4 a 6 semanas. Quando há, no entanto, uma compressão mais intensa, que demanda de, né, uma intervenção cirúrgica, normalmente são os casos que são ditos refratários, aqueles que você já tentou de tudo, medicação otimizada, repouso associado com uma fisioterapia especializada e não obteve melhora, ou mesmo casos de maior gravidade, como quando se associa a compressão neurológica e um dano motor, uma perda de movimento. Esses casos aí são cirúrgicos. Então a gente citou aqui são as medidas para tratamento de problemas relacionados à hérnia. Quando se tratam de outros, como vamos dizer assim, os mais comuns aqui, né? Insuficiência vascular, normalmente são cirurgiões vasculares que conseguem orientar melhor, mas as medidas iniciais são evitar, né, a longa permanência em mesma posição, ou mesmo de pé ou sentados, manter sempre o condicionamento físico para que esse bombeamento facilite que o retorno do sangue aconteça, né? Assim como o uso de meias. Aquelas meias causam uma tensão que facilita o retorno do sangue que desceu ali para perfundir a região das pernas. Quem usa uma meia apertada, por exemplo, ele está fazendo certo, ao invés de estar preocupado com a circulação. Na verdade, essas, né, meias que a gente chama de compressão, elas têm uma compressão limite, de modo que ela aumenta, né, a resistência ali dos vasos e a contração muscular para que o sangue retorne, mas não são garrotes, né? Eles não fazem uma compressão tão importante que causem eventualmente uma dificuldade das artérias, né, de irrigar a região. Do contrário, realmente seria um risco, né? Tá chegando muita pergunta, como o nosso tempo já está esgotado, vou propor aqui para o Dr. Vitor Vasconcelos que a semana que vem a gente continue falando sobre dores nas pernas, porque está vindo bastante pergunta, Dr. Vitor. Pode ser? Claro, pode ser sim. É um problema bem frequente e a gente vai, ao máximo, aí, responder todas as perguntas, pessoal. Muito obrigado pela